Aqui você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site radiosnet.com. Pop FM Curitiba, uma rádio do jeito que você gosta, 4h58, daqui a pouquinho tem o News. Moca, gastronomia e eventos, buffet e pratos à la carte. Aqui tem um cardápio diferenciado. Avenida Vereador Toaldo Túlio, 227, Santa Felicidade. Telefone 3501-8600, 3501-8600. Venha para o restaurante Moca. As melhores pizzas estão aqui na Volare Pizzaria, Rua Ludovico Kaminski, 3327, no Caiuá. Ligue 3249-2243 ou na Rua Odir Gomes da Rocha, 925, no Tatuquara. Telefone 3265-0391. Volare Pizzaria. Você tem um talento e quer colocar em prática? Conheça a 7Pro, que oferece assessoria para a sua carreira. Acesse o nosso site www.svpro.com.br ou venha nos visitar na Rua Cândido Xavier, 185, no Água Verde, em Curitiba. Pop FM. Você sabia? Durante o dia, a audiência do rádio é superior a todos os outros veículos de comunicação. Anuncie no rádio. Os resultados vão te surpreender. Rádio Pop FM é tudo de bom. Com esses dois, a diversão é garantida. Cristiano Riviere e Adriano Silva esperam você no Betoneira. Toda sexta, 8 da noite, aqui na Pop FM Curitiba. Música, entrevista e muito humor pra você. Não perca, Betoneira, toda sexta, 8 da noite, aqui na Pop FM Curitiba. Uma rádio do jeito que você gosta. Eu tô ligado. Pop FM. Você sabe o que é dengue? É uma virose que se espalha rapidamente e é transmitida ao ser humano pelo mosquito Aedes aegypti. O mesmo mosquito que transmite a dengue também é responsável pela transmissão da zika e chikungunya. Com a intensificação e adoção de algumas medidas, podemos combater essa luta contra o mosquito transmissor. Não acumular lixo nem materiais sem utilidade que acumule água parada, como pneus, garrafas, copos e latas. Tampar a caixa d'água, poços, latões e filtros. Tratar as piscinas, lavar os pratinhos de folhagens, escovando as bordas para eliminar os ovos do inseto e não acumular água, podendo colocar areia. Com essas e outras simples medidas, podemos evitar os criadouros do mosquito. Uma informação e campanha da Pop FM. A estação mais bonita do ano chegou. Está no ar a primavera. É hora de contemplar a natureza com suas belezas. Cultivar as amizades, semear gratidão e colher muito amor. Primavera é tempo de leveza, de passeio no parque. Nessa estação, aproveite os bons momentos oferecidos por ela. Uma mensagem da Pop FM. Já parou para pensar que, assim como você, os seus clientes também estão ouvindo rádio? Anuncie no rádio. Os resultados vão te surpreender. Pop FM, uma emissora que se conecta com o ouvinte através da sua programação musical de primeira. Trazendo muito entretenimento, promoções, informações, sorteio de prêmios, convites, os sucessos atuais e muita interação. Pop. Pop FM. Vamos lá. Muito bem, ótima tarde para você que tá ligado aqui na programação da Pop FM Curitiba no Facebook e também pela rádio, site, aplicativo, radiosalvivo.com e Radiosnet também. Nós estamos em um monte de lugar. A partir de agora começa o Hora News nessa quinta-feira para você. E já recebendo o professor Darlan, que já está na nossa tela para quem está na live do Facebook. Ele é professor de Educação Física e a partir de hoje, toda quinta-feira vai estar com a gente aqui para a gente bater diversos papos aqui sobre saúde, sobre exercício físico. E hoje, deixa eu pegar aqui que caiu meu celular. E hoje a gente vai abrir esse nosso novo quadro. Antes disso, eu vou dar uma boa tarde para meu querido parceiro Luiz Gustavo, que está aqui comigo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Kainan. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela rádio. Beleza, hoje vamos falar de bastante coisa, além do nosso bate-papo aqui. Tem bastante assunto hoje, conteúdo. Inclusive de olho também no velório do Gugu Liberato em São Paulo, que a gente vai falar bastante aqui. Boa tarde, professor, tudo bem? Bem-vindo aqui com a gente. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Legal.
A gente vai falar hoje, nessa nossa primeira conversa, sobre exercício físico para quem tem diabetes, senhor Luiz Gustavo. Que você sabe que o diabetes é uma doença que atinge um percentual muito grande aí da população mundial e sendo causa de desenvolvimento de outras patologias graves e de alto risco à saúde. Então vou pedir para que o professor se apresente para o pessoal que está ouvindo e assistindo, fala um pouquinho do teu trabalho e vamos desenrolando o papo aqui. Bom, boa tarde a todos. Eu sou professor de Educação Física há 15 anos, tenho especialização em Fisiologia, mestrado em Ciência, né? E sou coordenador técnico geral de uma rede de academias aqui de Curitiba, a rede de academias PHD Esportes. Somos 25 unidades já em Curitiba e região metropolitana. E também tem um canal no YouTube chamado Canal Coach D, onde a gente publica 2 vídeos por semana, né, sobre atividade física, saúde, alimentação e bem-estar. Então podem acompanhar lá também. Legal. Vamos então começar a falar um pouquinho sobre esse tema bacana aí, que é o diabetes, enfim. E já vou te falar, professor, eu não sabia que tinha exercício físico para pessoas que têm diabetes. Explica um pouquinho pra gente aí. O diabetes é um problema metabólico, né, hormonal, e a incidência hoje estima-se que 16 milhões de brasileiros são diabéticos, né? É complicado porque uma grande parte da população que é diabética não sabe que é. Se você não faz um exame de rotina, se você não apresenta um sintoma, né, você acaba não descobrindo o problema, né? Sim. E o diabetes, o que ele é? Ele é a glicemia, que é a glicose no sangue, o açúcar no sangue, acaba ficando alto. Ele fica alto por 2 motivos. Ou o seu corpo que deixa de produzir um hormônio chamado insulina, que é um hormônio que faz a absorção dessa glicose, né, e mantém ele em níveis normais, ou o seu corpo ele tem uma resistência à insulina. A célula ela tem uns receptores específicos, como se fosse uma fechadura e a insulina uma chave. E esses receptores, ou eles diminuem a quantidade ou a sensibilidade. E aí o que acontece? Sua glicose no sangue aumenta, né? Sua glicemia aumenta, seu corpo libera insulina, só que essa insulina não consegue agir sobre a célula. Né? Então esse é o diabetes tipo 2 e o que não produz insulina é o tipo 1. Nos 2 casos, a sua glicemia ela fica alta. E qual que é o problema disso? A glicemia alta ela vai começar a levar a inflamação vascular e lesões vasculares. Então você vai ter um problema vascular. Dependendo de onde vai ser esse problema, qual vaso, qual tecido ou órgão ele está, você vai ter um problema ali. Então ele vai ser berço de infarto do miocárdio, AVC, cegueira, trombose, problema de impotência, problema renal, né? Então a glicemia, quando você passa com ela muito alta, ela vai comprometer esses órgãos e vai gerar uma série de outros problemas. E nesse conjunto fica ruim também dizer assim, olha, quantas pessoas morrem de diabetes? Porque quando a pessoa acaba morrendo, ela não morre, né? Ela morre, infartou. Infartou, daí lá no parecer tá como, morreu de infarto. E aí não entra na estatística que é por conta do diabetes, mas pode ter sido o diabetes que causou e levou ao infarto, né? Então, o que tem que ser feito para quem é diabético é ter a glicemia controlada, né? Você vai controlar melhorando sua alimentação, vai controlar tomando medicamento, ou em alguns casos sendo necessário o uso de insulina e fazendo atividade física. Legal. Senhor Luiz, tem uma pergunta aí? Não, eu só fiquei curioso em saber dessa situação do infarto também ser uma decorrência da diabetes. Realmente é uma coisa que eu não sabia. Né? E sim, que a gente... É aquela coisa, falta de informação que a gente não fica sabendo, né? Tanto o infarto e o AVC, né, o derrame mais conhecido, são problemas vasculares. Então, ou o vaso, aí no caso coração coronário, ela entope, né? E aí uma parte do coração deixa de receber sangue, aquela parte que deixa de receber sangue, o oxigênio morre, e aí uma parte do coração deixa de bater. Sim, ele para, né? Então você tem a princípio um problema vascular que levou a aquela isquemia que vai levar ao infarto, né? Então o problema é vascular e o diabetes ele vai ajudar muito a você aumentar a aterosclerose, que é essa obstrução vascular, por conta da inflamação que ele causa dentro do vaso, né? Que coisa. E professor, então quais são os cuidados que um aluno diabético tem que tomar nas aulas de educação física? Porque a gente sabe, educação física é exercício, esforço, é pegada, né? É correria.
qual é o diferencial desses exercícios para quem tem diabetes? Porque esse tipo de pessoa não pode fazer muito esforço, né? Então, no caso específico do diabético é o seguinte, o exercício ele é importante, ele é necessário e vai favorecer muito, vai dar muito benefício a essa pessoa. E alguns cuidados são também necessários e particulares à condição dele. Falando primeiro dos cuidados. O diabético, primeiro, se ele já chega com algum comprometimento, seja vascular, seja ortopédico, né? Então, por exemplo, ele tem problema vascular de trombose. É uma situação específica, não é só porque ele é diabético, ele tem mais uma comorbidade associada. Então, você vai ter os cuidados necessários ali em decorrência de algo a mais que ele já tem, né? Então, trombose, outros problemas, né? Problema renal, que vai fazer com que a pressão suba. Então, tudo isso você vai ter que controlar, no caso dele, e se tem algum comprometimento ortopédico, se está muito acima do peso, né? Que geralmente está bem relacionado à obesidade e o diabético. Então, você vai tratar aquelas outras condições. Então, é o cuidado com a execução correta do exercício, é o cuidado com a intensidade do exercício, tá? Não precisa, principalmente quando está começando, aumentar muito a intensidade, sobrecarregar demais. Então, esses são os cuidados básicos que são quase os mesmos com uma pessoa que está iniciando, que é sedentária, né? Tem que ter esse cuidado. Falando de benefício... Sim, né? Isso que eu ia perguntar agora, deu um benefício aí. Olha só, a insulina é o hormônio que faz com que a glicemia diminua. Ela se liga nessa célula através de um receptor, promove uma série de reações dentro da célula para chegar num transportador de glicose, que a gente chama de GLUT4. Esse GLUT4 que migra para a membrana e capta a glicose. Então, não é a insulina que transporta o açúcar para dentro da célula. Sim. Só que ela sinaliza. E o interessante é que a atividade física, quando você faz exercício, você não tem produção de insulina, seu corpo não libera insulina, libera outros hormônios que tendem a aumentar a glicemia. Por quê? Porque o açúcar é uma fonte de energia para o seu corpo, né, gerar trabalho. Sim. Né? Então, a célula precisa captar a glicose. E a atividade física, a demanda energética que a atividade física causa, faz com que esse transportador de glicose migre para a membrana, capte glicose sem a participação da insulina. Então não tem problema se você não produz insulina ou produz e sua célula não tem a sensibilidade necessária para ela. A atividade física faz com que essa glicose entre na sua célula, o açúcar entre na sua célula por outro mecanismo. Caramba, que coisa, né? Vai lá, Luiz. Vou tendo nessa coisa da educação física, quais as principais atividades que possam contribuir para quem tem a diabetes a evitar, né? Ou normalizar ela, digamos assim. Para evitar a própria atividade física, você não ser sedentário já é algo que você mudou no seu estilo de vida e vai evitar não só a diabetes, como muitos outros problemas, né? No caso específico da diabetes, as atividades aeróbicas, elas tendem a consumir mais energia, ou então elas captam mais essa glicose, faz com que a glicemia diminua mais. Uma estratégia que a gente usa muito com quem é diabético e não tem um controle muito bom, você tem aquele diabético que por alimentação e medicamento ou insulina, ele tem até um bom controle no dia. Aqueles que não têm, a gente aconselha fazer exercícios assim, 20 minutos, 30 minutos, mas em mais vezes ao dia. Por quê? Quando você faz exercício, a sua glicemia cai, tá? Então ela diminui e ela vai ficar mais baixa por um período de tempo, mas logo, você é diabético, logo vai comer e tal, essa glicemia vai voltar a subir, certo? Então se você faz no seu dia mais vezes de atividade física, então você sai para caminhar de manhã, você vai para academia de tarde ou na hora do almoço e também caminha de novo à noite, né, depois do trabalho. Então quer dizer que esse efeito de derrubar a glicemia e ela passar por um período de tempo baixo, isso vai acontecer 3 vezes no seu dia. E aí, se você pegar a dinâmica da glicemia no seu dia todo, você vai ver que em um grande período de tempo ela passou mais baixa, mais controlada, né? E o grande problema a longo prazo é essa glicemia ficar sempre mais alta e agredir os vasos sanguíneos que vão levar às lesões dos tecidos, né? Caramba. Então você fragmenta a atividade física. Ou não é só atividade física assim, academia, parque, mas por exemplo, você tem uma vida mais ativa. Então de manhã, eu vou na padaria, vou comer pão. O diabetes não pode comer muito pão, mas um dia ele vai. Sim, teoricamente. Né? Só que o que acontece? Ele pode ir caminhando.
vai, busca o pão, volta caminhando, ele já está se movimentando e isso já tá, essa parte metabólica já está acontecendo, de fazer com que consuma um pouco mais de carboidrato, né, de açúcar e baixe um pouco a glicemia. Então, isso é importante. Ter um estilo de vida. Vai trabalhar. Se a pessoa vai de ônibus, desce um ponto antes, por exemplo, e termina o resto caminhando, né? Sim. Faz a mesma coisa na volta. Quer dizer que você vai ter no seu dia muitos mais momentos onde você vai acabar se exercitando. Isso é importante e para quem tem diabetes é bem importante para o controle da glicemia, né? Legal. Uma situação, né, tipo, o diabetes é que nem eu tava falando no começo, é uma das doenças que mais está tendo alto risco para a saúde, né? E hoje em dia a gente vê as empresas fazendo muito produtos sem açúcar, sem essas coisas. Não acredito muito, porque no fundo tem açúcar, esses tipos de produtos, né? E além dessas formas de tratar do diabetes aí, atividade física, gente, olha só, desempenha um papel fundamental, seja no controle direto da glicemia, prevenção e melhoria das funções metabólicas, como o professor falou pra gente aqui. Professor, você tem um canal do YouTube, vamos falar um pouquinho do canal do YouTube também, que lá você dispara algumas dicas, tá falando em off pra mim aqui, que já faz 2 meses desse canal, né? Conta um pouquinho pra galera. O canal é recente, ele tá com 2 meses aí, a gente publica 2 vídeos por semana, sempre voltado à atividade física, alimentação, saúde e Tá na tela pra quem tá lá, tá na live, já tá vendo o canal do YouTube pra galera se inscrever aí, canal Coach D, isso? Boa, se inscreva, compartilha, é importante. A gente fala, por exemplo, tem um vídeo lá falando especificamente do diabetes também e de muitos outros assuntos. Além de dar dicas para atividade física, alimentação. Então tá começando, tem acho que 17 vídeos, né? Mas são 2 por semana. Legal. E a gente vai abordar tudo, desde atividade física para iniciante. Então não é um canal só voltado para quem já pratica atividade física, principalmente para aqueles que estão começando. E a gente tem um lado também motivacional, de entender como é que é o seu comportamento, porque não adianta nada. O que acontece hoje? Você sabe que precisa comer bem, sabe que precisa fazer atividade física, dormir bem, etc. Mas você não faz. Então, mudar hábito é difícil. Então, é uma questão que a gente também precisa motivar isso e acho que orientar o caminho para a pessoa conseguir fazer isso, né? Claro. Então, o canal traz muito isso. É mais voltado para quem quer realmente mudar de vida, quer melhorar, né? Não é ser aquele rato de academia ou aquele que pesa tudo que come, tá? Não precisa chegar nesses extremos, mas é melhorar pouco. Até a gente tem lá o canal Coach D, dia a dia mais saudável. É mudando um pouquinho cada dia para você ficar um pouco melhor, né? Melhorar a sua saúde e sempre, né? Enquanto o professor tá falando aqui, tá rodando as imagens ali da live de um dos vídeos, de uma das gravações que ele fez, ele dando essas dicas importantes, inclusive para você que tá nos acompanhando. Lembra que o professor vai estar sempre aqui com a gente a partir de agora, dando várias dicas, e tem o Instagram também, @coachd.darlan. Isso, tá lá na tela também pra galera acompanhar, coachd.darlan. Nas redes sociais da rádio também vai ter todas as informações para você. Olha, professor, então vou tirar uma dúvida contigo. Eu tenho um amigo que tem diabetes, ele é faceiro e querer sair correndo, assim. Isso acelera o coração também, não é muito recomendado, né? Se ele tem uma saúde boa, não tem tanto problema. Agora precisa ver o seguinte, se ele é diabetes tipo 1 ou tipo 2. O tipo 1, ele usa insulina. E qual que é o grande problema? A insulina exógena, quer dizer aquela que você aplica, ela vem de fora, né? Seu corpo que produz. Então ela vai ter um início de ação no seu corpo, um pico de ação, um tempo de vida, independente da sua vontade ou não. Quando você faz exercício, o exercício físico por si só ele diminui a glicemia. Então a gente fala que ele é hipoglicemiante. Então ele diminui a glicemia. Só que, tudo bem, seu corpo quando está fazendo exercício, produz outros hormônios que aumentam a insulina, então isso se equilibra, né? Isso. O que acontece é quando você tem um diabético que usa insulina e vai fazer atividade física. O risco aí é combinar o momento que ele faz atividade física com o horário de pico de uma insulina. Então vamos fazer uma regular, NPH lá, que é uma insulina que toma para controle regular. Isso. Ela vai ter um pico de ação em torno de 8 horas depois que se toma. Se você for fazer atividade física, nesse momento vai ter a insulina exógena, que você não tem controle sobre ela, reduzindo sua glicemia, mais a atividade física que reduz a glicemia também. E aí você tem, durante a sessão, um aumento do risco de você ter uma hipoglicemia. E a hipoglicemia é a queda da glicemia a valores que pode te levar a tontura, desmaio, até convulsionar.
Então, o diabetes, quem conhece e acompanha, às vezes dá uma tonturinha, tem que comer um docinho. Porque pelo que ele come, pelo que ele usa de medicamento ou toma de insulina, isso acontece. A glicemia, em algum momento do dia, ela vai cair bastante, ele vai ficar com hipoglicemia, tem uma tontura. Eu vou comer um docinho. E se você adiciona aí a atividade física, aumenta esse risco. Então, um risco imediato da atividade física é a hipoglicemia, né? Que a pessoa pode passar mal, pode desmaiar e convulsionar, até coma. Caramba. A hipoglicemia, ela é forte, assim. Caramba, vou levar a coma, isso eu não imaginava não, cara. O nosso corpo, por exemplo, quando você passa mal alguma coisa, seu corpo tem mecanismos de fazer isso voltar. Sim. Agora, se você já tem ação de uma insulina exógena e um corpo não muito saudável, aí pode ter um problema maior, né? Então, o grande cuidado para quem toma insulina e faz atividade física é não fazer essa atividade física nos momentos de pico dessa insulina que ele toma. Aí vai de qual insulina ele toma, qual tipo e tal. Então, você tem que tirar o momento de pico e não pode fazer atividade física ali. Professor, não sei se você vai conseguir responder pra gente, mas tem uma pergunta aqui. Gostaria de saber se existem restrições à prática de pilates por pessoas com diabetes. Não. Por ela ser só diabética, não. Tá? O Pilates são exercícios que envolvem muita flexibilidade, força isométrica, né? Exercícios de estabilidade, principalmente da região torácica, lombar, das costas, né? Essa região que a gente chama de core, né? Então é uma atividade física boa. Né, muito boa. A intensidade em termos de frequência cardíaca, ela é mais baixa, então ela não vai elevar tanta frequência cardíaca nem a pressão arterial. Então é um exercício muito indicado, entendeu? Na verdade, ele é bem indicado para quem tem diabetes. Ele não vai ter o mesmo efeito no controle da glicemia como a atividade aeróbica tem. Então, por exemplo, uma corrida conseguiria fazer com que a glicemia diminuísse mais do que o Pilates. Mas o Pilates é um método de atividade física muito bom. Legal. Não só para o controle da glicemia, mas principalmente para controle articular, força, parte de coluna, né? Então, que são comorbidades que esse diabético pode ter e vai ajudar ele também a ter uma melhor qualidade de vida. Show de bola. A gente tá aqui conversando então com o professor Darlan Miller, ele que é professor de Educação Física, tá dando umas dicas pra gente aqui a respeito de exercícios físicos. Pra você que tem diabetes ou pra você que conhece alguém que tem diabetes. Senhor Luiz Gustavo, tem mais uma pergunta aí? Exatamente. Quero saber, há um limite de glicemia que contraindique a prática de atividades físicas? Se sim, qual seria esse limite? E por que contraindica uma atividade? Tá, existem sim. Em termos de glicemia baixa, tá? Você com a glicemia abaixo, perto de 60, você já não deve fazer, porque você ainda, se você está em repouso, você não vai sentir nada. Mas baixando um pouquinho mais de 60, você já vai ter uma confusão. A gente, às vezes, quando está acompanhando o diabético, a gente tem que ficar conversando com ele. E aí, às vezes, ele dá uma marcada, sabe? Tá assim, fica olhando pro nada. Aí você pergunta, o que você comeu hoje? Ele não sabe, ele para, ele não te responde. Fica vago. Aéreo, fica né? vago, entendeu? Fica aéreo, assim. Ele já tá tendo uma confusão mental. Ele ainda não teve tontura, mas ele tá próximo de ter tontura, tá próximo de escurecer tudo à vista e desmaiar. Então a confusão mental, ela vem muito perto. Então, abaixo de 60, perto de 60, aí já não. Então ela tem que estar ali em torno de 80, 90 para fazer atividade física. E valores mais altos em torno de 300, tá? As diretrizes do que é normal de glicemia, ela vai, aí, de acordo com certa literatura, de 80 a 110. Então de 80 a 110 é o que você estaria normal, né? Acima de 110 entra-se num quadro chamado de pré-diabetes, né? Que alguns consideram, outros falam que isso não existe, né? Pré-diabetes. E quando você já está ali em torno de 200, já é considerado diabetes. Ela pode subir bastante. Em termos de atividade física, acima de 300 ele não é aconselhável, porque você pode ter o aumento maior disso. Mas a atividade física ela não é hipoglicemiante? Porém, quando você pratica atividade física, você tem a produção de alguns hormônios que a gente chama de contrarreguladores de insulina. Lembra que eu falei que quando você faz atividade física, você não produz, seu corpo naturalmente não produz insulina. Sim. Só vai ser perigoso se essa insulina vem de fora, vem aplicada, mas o seu corpo não produz. Em contrapartida, ele produz adrenalina, noradrenalina, glucagon,
né, cortisol, que são hormônios que tendem a aumentar ainda mais a glicemia, né? E aí você pode ter um problema por conta disso. Na verdade, quando ela já está alta, você pode ter uma tendência a aumentar ainda mais a glicemia. Poucas pessoas acabam verificando a glicemia antes de fazer atividade física, mas é um hábito interessante. Principalmente no começo, pessoas que são diabéticas e estão começando a se exercitar, é importante fazer isso tanto antes, durante e depois, por um certo período de tempo, até para entender como é que essa atividade física vai impactar no corpo delas com relação à glicemia, né? Então você acaba entendendo o que acontece com você, como é que você se comporta durante a atividade física. Então é bem legal fazer isso, né? Legal, 5 horas e 23 minutos. Deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui, já que a gente tá nesse gancho da hipoglicemia. Como que eu posso cuidar de uma hipoglicemia quando eu observo que eu tô tendo alguma coisa e quando eu sei que é a hora de parar ali? Nosso corpo ele tem mecanismos próprios de responder à hipoglicemia, né? Então, se você tira o fator que está causando hipoglicemia, rapidamente a tendência é voltar. Se a pessoa tem uma dificuldade, no caso diabético e usa insulina, é importante você ter que estar com alguma coisa de açúcar de absorção rápida, né? Em alguns casos tem que sim levar para um pronto-socorro, né? Se a pessoa desmaia e não acorda e desmaia, fica bem gelada, tem que encaminhar, chamar um resgate, alguma coisa assim. Você está caminhando no parque e passou mal. Para quem é diabético e está fazendo exercício sozinho, a hipoglicemia ela leva a queda de pressão também. Sim. Né? Então o que é interessante fazer? Você deitar e levantar os membros. Então se você tem um banco ou alguém para segurar suas pernas para cima, né? Então você deita, segura. Isso aumenta o fluxo de sangue para sua região central. Faz com que a região central aumente a pressão por aumento do volume de sangue. E aí, principalmente no seu sistema nervoso, porque o desmaio ele vai porque há uma queda da glicemia. Sistema nervoso, o cérebro usa 98% do que ele consome é açúcar. E também a queda de pressão vai diminuir o fluxo de sangue para o cérebro. Então, quando você aumenta tudo isso, mais sangue chegando, e esse sangue também leva um pouco de açúcar, de glicose, aí você volta. Então, se deu tontura, a primeira coisa, deite, porque se você desmaiar também cai, pode se machucar. Sim, então, deu uma tontura, deite rápido, e se tem alguém do lado, peça para segurar suas pernas, ou você coloca a perna em cima de alguma coisa para ficar mais alto. Fica paradinho, que isso vai voltar um pouco. Se você tem disponível algo doce, principalmente açúcar simples, que é mais rápido a absorção, principalmente, tipo, se tem açúcar ou doce, passa por dentro da bochecha. Olha na só. língua e por dentro da bochecha. Porque os carboidratos, assim, em menor quantidade, claro, eles são mais absorvidos numa parte do intestino chamado duodeno, mas ele começa a ser absorvido desde a boca, né? Então você tem algumas absorções leves na boca. Então você pode passar por dentro da bochecha na língua, né? Cuidado quando a pessoa, por exemplo, está desmaiando e você quer passar açúcar dentro, né? Ela pode travar o dente em você e machucar, mas fácil passar por dentro da bochecha, pode fazer isso. E são casos já de extremo que a pessoa já está desmaiando, por exemplo, né? Mas o ideal seria que a pessoa percebeu que tá meio grog já, ou o vista escurecendo, deita, ergue as pernas, se tiver alguma coisinha doce, pode comer. Antes de você perguntar aqui, deixa eu só fazer uma curiosidade. Já teve algum momento que você tava lá dando esses exercícios, que você oferece exercícios, e algum aluno chegou a acontecer isso na tua frente, assim? Por exemplo, uma senhora que era diabética, então ela foi encaminhada pelo médico para tratar. Ela tinha uma que a gente chama de diabetes bem descompensada, então variava muito durante o dia, ela tinha picos altíssimos de dia e hipoglicemia também durante o dia. E aí começou assim, eu acompanhando ela, de repente ela ficou aérea, assim. E aí tal, aí eu já fiz umas perguntas, falei, não, então vamos parar, senta. Tinha um sofá, sentei, depois deitei ela e ela já estava começando a convulsionar. O braço, a mão já começa a fazer... Torcendo, né? Ela já estava segurando o braço aqui, né? O pessoal tá vendo, tá segurando o braço aqui e já quase apagando. A gente passou um pouco de açúcar, né? E tinha um hospital pertinho e já tava levando ela pro hospital. Quando colocamos ela dentro do carro, ela voltou ao normal, né? Ela sentou assim, ela... O que eu tô fazendo aqui? Tipo, é um momento, momentos assim. É rápido. É rápido, tipo, né? Você sai de si, você perde um pouco da consciência, né? Você fica naquele estado, mas a glicemia se estabeleceu, a pressão estabeleceu, você volta normal, entendeu? Não tem algo que é... Não, voltou normal, ela
De repente ela, o que eu tô fazendo aqui? Caramba. Tava ali. E já volta normal. Volta normal. Mas mesmo assim a gente encaminhou ela pro pronto-socorro até para fazer melhores verificações, né? Então isso pode acontecer. Como isso pode acontecer, o mais importante é que você tome cuidado para não deixar isso acontecer. Então atenção aos primeiros sinais são importantes. A boa prescrição é extremamente importante. Então, quanto mais intenso o exercício, mais ele tende a diminuir a glicemia, porque mais ele vai consumir a glicose para gerar energia. Então, você pode cuidar disso, né? Luiz, tem mais uma perguntinha aqui que nosso tempo está quase terminando. Vamos lá. Professor, assim, como que o senhor orienta para que possa montar um treino para quem tem diabetes? Qual a melhor maneira para você montar, preparar um treino que não exceda os limites, né, para quem tem diabetes e possa atender à sua condição de saúde? Então, assim, a gente tem que enxergar a pessoa como um todo, né? Então, não é só o diabetes que vai levar, a gente tem que levar em consideração. Em particularidades com o diabetes, primeiro saber se ele é tipo 1 ou tipo 2. Se é tipo 1, qual insulina toma, em que horários toma. Aí você vai olhar lá e vai tirar, esse horário você não pode fazer exercício, porque você vai ter um risco maior de ter hipoglicemia. Então, primeira coisa. Se ele é tipo 2, ele pode tomar alguns medicamentos, como a metformina, proglifage, né? Alguns medicamentos para isso, que também podem levar à hipoglicemia. E aí você vai fazer uma prescrição, não só para controle, né? Mas, por exemplo, você vai ter que ter uma atividade aeróbica, porque essa atividade aeróbica vai proporcionar maior redução da glicemia. Então, você vai colocar uma atividade aeróbica, mas aí, claro, vai ter o objetivo da pessoa. Eu também quero ficar um pouquinho mais forte, perder peso. E aí você vai tratando, vai adequando e vai prescrevendo essa atividade física de acordo com a capacidade física, estágio de treinamento, né? Iniciante, ela já tem uma boa condição, tanto técnica, para desenvolver atividades mais complexas. Então, mas os mais seguros são esses, por exemplo, musculação é seguro. O equipamento, a chance de você errar é menor, né? Uma atividade aeróbica em intensidade moderada é seguro. Eu vou fazer algo mais intenso, tipo... E uma coisa importante, existem muitos diabéticos que são atletas. Olha atletas só. de alta performance, né? Então, que usam insulina, são atletas. Foram diabetes desde criança, usavam insulina e se tornaram atletas. Então, eles têm que ter um cuidado também. Mas isso quer dizer que não há limites para um diabético, por exemplo. Ele pode ter uma condição física que ele quiser, seguindo passo a passo, desenvolvendo cada capacidade devagar, né? Ele pode evoluir como ele quer. Agora, ele precisa saber que ele requer alguns cuidados, principalmente para evitar a hipoglicemia durante a atividade física. Legal. Entendi. Tá certo. Professor, deixa tuas redes sociais pra todo mundo aí, canal do YouTube, enfim, como é que a galera faz pra vocês estarem seguindo aí? Principalmente o canal do YouTube. Lá no canal você vai ter os links pro Instagram e tudo mais. O canal é Canal Coach D, né? Coloca lá que já a gente tá começando, tá bem bacana. E só se inscrever, compartilhar, seguir a gente. Deixe comentário, é importante isso lá, porque daí a gente vai direcionando de acordo com aquilo que o pessoal quer ouvir, né? Então a audiência vai dizendo, olha, eu quero mais assuntos relacionados a isso, a gente vai trazendo, né? Sim. Então isso é extremamente importante. Tem muita coisa, a gente até nesse universo, hoje dentro das academias, a gente tem um público ativo, 15 mil alunos. Caramba! São 25 academias, aí temos 15 mil alunos, em torno de 100 Tudo aqui mil... na região de Curitiba. Tem 3 em São José dos Pinhais, 2 em Pinhais e 1 em Colombo, o resto é em Curitiba. Legal. Tá? E então a gente já tem uma influência grande, vamos dizer assim, na saúde do curitibano, na saúde, bem-estar, na estética, né? A gente já atende uma parte considerável aí dos curitibanos. E a gente acaba, nesses anos de experiência, vendo que há muita informação atravessada, muita coisa que um que fala, outro repassa, e a pessoa vai fazendo, né? E acaba, às vezes, errando ou fazendo coisas que não precisava fazer, entendeu? Então, a orientação é importante. Orientação, saber como fazer, e aí, junto com a motivação, eu acredito que é o caminho para você atingir o resultado que você quer, da melhor forma possível, sendo seguro, mas também eficiente. E aí, acho que é isso. Legal, muito obrigado, professor, pela sua participação. Agradecemos. Em breve tá de volta aqui com a gente. Opa, obrigado, tá eu certo? que agradeço. Tá Boa certo, noite. obrigado, professor. E você que tá aí na live, fica por aí, que daqui a pouquinho, na live não, só na rádio também, né? Exatamente. A gente volta daqui a pouquinho com as notícias do dia, vamos falar do Vela do Gugu, falar da Lana Brits, meu amigo. Você ficou sabendo que a Lana Brits, uma das acusadas aí na morte do Daniel, abriu um Instagram e virou digital influencer. É só no Brasil isso, pra essas coisas acontecerem. A gente volta daqui a pouco. Esta é a sua rádio.
Pop FM. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site radiosnet.com. Pop FM Curitiba, uma rádio que você gosta, 5h32, fica por aí. Moca Gastronomia e Eventos, buffet e pratos à la carte. Aqui tem um cardápio diferenciado. Avenida Vereador Toaldo Túlio, 227, Santa Felicidade. Telefone 3501-8600. 3501-8600. Venha para o restaurante Moca. As melhores pizzas estão aqui na Volare Pizzaria, Rua Ludovico Kaminski, 3.327, no Caiuá. Ligue 3249-2243 ou na Rua Odir Gomes da Rocha, 925, no Tatuquara. Telefone 3265-0391. Volare Pizzaria. Você tem um talento e quer colocar em prática? Conheça a 7Pro, que oferece assessoria para a sua carreira. Acesse o nosso site www.svpro.com.br ou venha nos visitar na Rua Cândido Xavier, 185, no Água Verde, em Curitiba. Pop FM. Você sabia? Durante o dia, a audiência do rádio é superior a todos os outros veículos de comunicação. Anuncie no rádio. Os resultados vão te surpreender. Rádio Pop FM é tudo de bom. Com esses dois, a diversão é garantida. Cristiano Riviera e Adriano Silva esperam você no Betoneira. Toda sexta, 8 da noite, aqui na Pop FM Curitiba. Música, entrevista e muito humor pra você. Não perca, Betoneira, toda sexta, 8 da noite, aqui na Pop FM Curitiba. Uma rádio do jeito que você gosta. Eu tô ligado. Pop FM. Você sabe o que é dengue? É uma virose que se espalha rapidamente e é transmitida ao ser humano pelo mosquito Aedes aegypti. O mesmo mosquito que transmite a dengue também é responsável pela transmissão da zika e chikungunya. Com a intensificação e adoção de algumas medidas, podemos combater essa luta contra o mosquito transmissor. Não acumular lixo, nem materiais sem utilidade que acumule água parada, como pneus, garrafas, copos e latas. Tampar a caixa d'água, poços, latões e filtros. Tratar as piscinas, lavar os pratinhos de folhagens, escovando as bordas para eliminar os ovos do inseto e não acumular água, podendo colocar areia. Com essas e outras simples medidas, podemos evitar os criadouros do mosquito. Uma informação e campanha da Pop FM. A estação mais bonita do ano chegou. Está no ar a primavera. É hora de contemplar a natureza com suas belezas. Cultivar as amizades, semear gratidão e colher muito amor. Primavera é tempo de leveza, de passeio no parque. Nessa estação, aproveite os bons momentos oferecidos por ela. Uma mensagem da Pop FM. Já parou para pensar que, assim como você, os seus clientes também estão ouvindo rádio? Anuncie no rádio. Os resultados vão te surpreender. Pop FM, uma emissora que se conecta com o ouvinte através da sua programação musical de primeira. Trazendo muito entretenimento, promoções, informações, sorteio de prêmios, convites, os sucessos atuais e muita interação. Pop. Pop FM. Muito bem, estamos de volta por aqui, 5h36. E agora eu e o Luiz estamos aqui para as notícias do dia, depois desse nosso bate-papo gostoso e bem bacana, né? Bem explicativo aí com o professor Darlan, que volta em breve aqui no nosso quadro de conversas aí. Nós vamos só inventar o nome pro quadro, que agora falta o nome, né, seu Luiz? Saúde. E a gente volta, Luiz, nossa pílula, depois a pílula da saúde aqui na programação da Pop, pra gente falar do que eu tinha dito antes do intervalo, de Alana Brits. Você de casa sabe muito bem quem é a Alana Brits, senhor Luiz. Sim, a moça que fez o aniversário dela, Ah. fez a casa noturna. Próximo e que, aqui da rádio. E que, né, acabou acarretando na morte, no assassinato. Não ela em si, né, mas que acabou ocasionando a morte do ex-jogador Daniel.
Olha só, vou falar pra você, sabe o que, senhor Luiz Gustavo? Que, mesmo acusada pelo Ministério Público do Paraná por coação no curso do processo, fraude processual e corrupção de menor à espera de julgamento no caso do homicídio do jogador Daniel Correia Freitas, Alana Brits, de 18 anos, virou uma influencer na internet. Seu perfil no Instagram, reativado há 11 semanas, conta com quase 80 mil seguidores. Fotos em restaurantes e bares e muitos elogios nos comentários. Com a popularidade em alta, a Alana até abriu uma loja virtual na mesma rede social, a Brit Story. Tendo sobrenome como principal, né? Olha só, ela, a mãe, Cristiana Brits, e outros réus conseguiram na justiça a autorização para permanecer em liberdade até o julgamento. Apenas o pai de Alana, Edson Brits, continua preso. Alana foi a primeira dos réus a obter direito de responder em liberdade pelo crime em 7 de agosto desse ano. Senhor Luiz Gustavo, estamos aqui falando de uma pessoa que tem tudo isso de processo que eu falei pra vocês de casa, fazendo isso com lojinha no Instagram e o povo seguindo. 75 mil seguidores, né? Assim, não sei quantos ela teria antes do fato e pós-fato. Aí teria que ser uma coisa muito bem minuciosa, né? Pra daí sim fazer um julgamento, uma análise. Sim. Mas, tipo, ela poderia ter um público maior antes e depois do fato aumentou. Como há pessoas que concordam com o que o Edson Brits fez com o Daniel e há pessoas que discordem. Assim, o brasileiro, as pessoas são um pouco cômicas. Tipo, a gente vê pessoas tirando foto com o ex-goleiro Bruno, acusado, né, acusado não, condenado no caso já, pelo caso da Elisa Samúdio. Tipo, pessoas cumprimentando, saudando a Suzane von Richthofen. Temos a Alana Brits. Só que assim, aí eu coloco o seguinte, Renan. Diga. Eu considero como se fosse uma crítica mesmo pra imprensa. Pelo seguinte. No caso, ela criou essa loja online, né? Essa loja web. A imprensa tá ajudando ela extremamente. Tá divulgando aqui o Instagram dela, tá divulgando a lojinha dela. Sim, ela tem que fazer um mínimo esforço pra impulsionar a conta dela no Instagram. Tanto a conta dela como a da loja. Então assim... É cômico a população estar seguindo, ter alguém seguindo ela, 75 mil pessoas, é cômico. Como eu falei, tem que ver antes e o depois. E isso eu acho que o Instagram só vai poder fazer esses números, né? Mas, a partir do momento que a gente que ouvia no site de notícias nível nacional publicando o assunto, mais pessoas vão querer ficar curioso, vai dar visualizações na conta dela. Eu fiz isso hoje de manhã. Eu resolvi pesquisar no Instagram a conta dela. Eu resolvi pesquisar a lojinha dela. Então assim, a partir do momento que na minha visão, que nós estamos dando muito ênfase nisso, sim, a gente acaba ajudando ela. E de certa forma, tem a participação no crime da morte trágica do Daniel. E olha só, tem muita gente participando, ó. A Maria Giovanna Petracinski dizendo, é o fim dos tempos mesmo. A Pricolar dizendo, lá, a influencer. O Cristiano Mafra, senhor Luiz, dizendo assim, ó, 75 mil idiotas. Gabriel Júnior também disse a mesma coisa aqui. A Sheila Vieira dizendo que precisa de pessoas pra seguir a página dela. Olha aí, já aproveitou e fez o jabazinho ali. A Rosângela Flosano, esse é o Brasil. Miriam Pelém dizendo palhaçada. Andressa D'Agostinho, logo ela acho dela. Olha só, muita gente, hein? Cíntia Spelks dizendo, depois reclamam do próprio país. Ele mandou um palavrão ali. Esse é o Brasil, onde 75 mil pessoas apoiam a bandidagem, disse a Camila Bispo. Renata Clapes dizendo, brasileiro gosta de bandido, aponta estudos. Olha só, rapaz. Silvana Rodrigues dizendo, putz, vai ensinar como fazer um estrogonofe de um assassinato. Olha aí a galera comentando e mandando a ver aqui nos recados, hein? Pô, ficou revoltado. Assim, como eu falei, é uma revolta, né? Revolta uma situação dessa e você vê que ela tá lá... agindo no Instagram, com fotos novas, publicações recentes, alegre, feliz da vida. Então realmente é uma coisa que chama atenção e que tem um grande público acompanhando. Mas como eu falei, não podemos dar muita brecha para que ela vire uma celebridade maior. Sim. E assim, como mais eu posso afirmar, avaliar os antes e os depois. Que às vezes, como eu falei,
ela era uma desconhecida até isso acontecer. Quantas vezes depois ela podia ter, digamos lá, acho muito difícil isso, mas vamos lá, 20 mil seguidores. Depois do fato, aumentar de 50. Exato. Todos são hipóteses, né? Como Exato. falando, são situações que a gente tem que levantar. A gente não viu na imprensa mostrando nenhuma das audiências o povo aplaudindo eles? Sim. Então assim, eles podem muito bem, é um público, cada tem seus fãs. E obviamente a família Brits tem os deles. Chega a ser cômico, né, Luiz Gustavo, a gente falar sobre uma situação como essa, até porque, amigos, fica naquela dúvida, né? É impunidade, todas aquelas coisas, tá aí, ó, a foto da Alana Brits, ela que tem a sua conta no Instagram. Posso dizer que ela é uma blogueirinha do crime? Fica a seu critério. Né? Blogueirinha do crime. Gostei. Tá aí, então. Acontece, né, gente? A gente já teve tantos casos. Hoje em dia tem outras pessoas que cometeram crimes ou são acusadas de crimes que também têm suas lojinhas, também têm suas coisas nas redes sociais. Fica aí, só nos resta agora lamentar e acompanhar essa situação. Viu o andar da carruagem. Enquanto o Luiz vai abrindo ali mais uma notícia que tá com ele sobre o Lula, que foi condenado de novo, nós vamos pro trânsito na Pop FM. Vamos falar um pouquinho de trânsito agora na programação. Quem traz as informações é a Fernanda Nardo, Rádio Trânsito, Prefeitura. Boa tarde. Olá, Kainan, Luiz, uma ótima tarde aos ouvintes do Hora News. Para o motorista que segue pelo bairro Centro Cívico, é preciso ficar atento porque uma pista da Rua Barão de Antonina está bloqueada entre a Cândido de Abreu e a Rua Heitor Stockler de França para obras de um empreendimento particular. E no Tatuquara, a Rua Presidente João Goulart recebe serviços de pavimentação e alargamento da via entre as ruas Olivardo Konoroski Bueno e Jornalista Emílio Zola Florenzano. Motorista, respeite o sinal vermelho. Valeu pelas informações, Fernanda Nardo, da Rádio Trânsito da Prefeitura. Deixa eu só atualizar aqui, porque a gente tem mais uma notícia que saiu agora há pouco do trânsito. Na Vila Isabel, a Rua Álvaro Jorge e Dário Veloso formaram um novo binário. A Álvaro Jorge está com uma única da Getúlio Vargas até Guaianazes. Já a Dário Veloso está com sentido único da Guararapes para Venceslau Glasser. No Auer tem acidente de trânsito na Rua Carlos de Laerte com a Rua Alcínio Guanabara, tá? Acidente grave ali na região, redobre a atenção aí, motorista. No Cajuru tem bloqueio parcial da Rua Senhorito Gonçalves Pedroso entre a Maceió e a Filipinas para obras de revitalização. Lá no centro tem um acidente na Conselheiro Laurindo, próximo a Mintas de Barros. Trânsito bem movimentado por ali, porque o acidente é entre um ônibus e um caminhão, beleza? Nós vamos continuar por aqui trazendo mais informações. Vamos falar agora do ex-presidente Lula, senhor Luiz Gustavo, que foi condenado de novo. Diga lá, Luiz Gustavo. Por unanimidade, a oitava turma do TRF4 decidiu ampliar a pena para 17 anos, 1 mês e 10 dias, em regime fechado do ex-presidente Lula. Na primeira instância, a pena estipulada havia sido de 12 anos e 11 meses de prisão. Os desembargadores não levaram em conta uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, a de que delatados, como Lula, devem ser ouvidos após a fala dos delatores. Como o ex-presidente não teve esse direito, havia a expectativa de que o processo fosse anulado e devolvido para a primeira instância, aqui em Curitiba novamente, na 13ª Vara de Justiça. Abre aspas. O vício alegado pela defesa não trouxe prejuízo ao réu, Lula, com a inversão da ordem, disse o desembargador João Pedro Gebran Neto. Os outros desembargadores seguiram seu entendimento, afirmando que, como não houve comprovação de prejuízo ao ex-presidente, por conta dessa ordem, das alegações finais, o processo não teria sentido ser anulado e remetido à primeira instância. O Ministério Público Federal acusa Lula de ter sido beneficiário de cerca de R$1 milhão em obras pagas pelas empresas Odebrecht e OAS, além do empresário José Carlos Bunlai no sítio de Atibaia, em São Paulo. Os recursos seriam oriundos do esquema da corrupção investigado na Operação Lava Jato. A propriedade pertence ao empresário Fernando Bittar, mas foi frequentada de forma assídua por Lula nos primeiros anos após ter deixado a presidência da República, no caso por Lula e sua família. Os desembargadores Leandro Paulsen,
Carlos Eduardo Thompson Flores, e seguir o voto do relator, João Paulo Gebran Neto, para ampliar essa pena de Lula para 17 anos, 1 mês e 10 dias de regime fechado. Segundo Gebran, Lula, abre aspas, fazia e solicitava melhorias no sítio de Atibaia, fecha aspas, e as obras foram feitas em benefício do ex-presidente. Já Paulsen afirmou que há provas de que houve favorecimento das empresas a Lula no caso, como notas fiscais pagas pelas empreiteiras. Abre aspas, Lula utilizava-se e valia-se daquele sítio com absolutamente intimidade, agindo como se o proprietário fosse, fecha aspas. Na mesma linha, Thompson Flores disse que Lula foi quem, abre aspas, efetivamente teve proveito direto das benfeitorias realizadas no imóvel, fecha aspas. A defesa do ex-presidente Lula afirma que não há provas dos crimes imputados ao ex-presidente e chamou o processo do sítio de, abre aspas, farsa jurídica. Segundo os advogados, Lula nunca pediu, aceitou ou recebeu vantagens indevidas. Depois do julgamento da tarde de ontem, a defesa do ex-presidente divulgou nota afirmando que a segunda instância, abre aspas, afrontou o Supremo Tribunal Federal. Abre aspas, a decisão de hoje, isso é ontem no caso, é incompatível com o posicionamento da Suprema Corte, ao definir ser necessário dar à defesa dos corréus delatados a oportunidade de falar após corréus delatores, disse Cristiano Zanin. Ele alega que o caso de Lula é exatamente igual aos analisados pelo Supremo Tribunal Federal e foram baseados em questões da Lava Jato. Kainan. Olha só, Luiz Gustavo. A gente já viu o andar da carruagem porque... Inclusive a gente ficou aqui fazendo aquela cobertura quando ele foi solto. Você, faça a pergunta. Com essa condenação, ele volta ou não? Não. Por quê? No momento não, por causa do Supremo Tribunal, né? Ter mudado o entendimento da prisão em segunda instância. Somente por causa disso. Não volta agora, não. Então é só fogo de palha, digamos assim. Não, só mas fervo. uma condenação. Bem, pra quem não quer ele como presidente, essa coisa continua. É. Né, ele não pode exercer cargo político porque foi condenado por órgão colegiado. Então, concorrer a cargos políticos ele não pode. Uhum. Esse fica sendo um impedimento para ele. Aí tem que aguardar todo o trâmite. Ele foi condenado a terceira instância lá pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso do Triplex, né, a 8 anos e pouco de cadeia. Mas ele tem os recursos dentro do Superior Tribunal de Justiça. Depois, obviamente, né, como ele foi condenado, foi reafirmada a condenação em terceira instância, ele vai recorrer ao Supremo. Então tem todos esses trâmites. Ele sendo condenado no Supremo Tribunal Federal, ele vai cumprir a pena do Triplex. Uhum. Daí tem a outra parte que seria essa agora do sítio. Uhum. A menos que mude o entendimento, né, da prisão em segunda instância, ou a lei como a projeto tramitado no Congresso Nacional que mude, que mude os termos da lei, ele possa vir, né, voltar para a cadeia para a prisão pela condenação do Triplex e posteriormente, imagino eu que em 2 meses acaba os recursos em Porto Alegre e dele segue para Brasília, ele possa normalmente junta as penas, porque pelo sítio pelo Triplex ele já estaria em semiaberto, ou seja, com tornozeleira eletrônica, sendo acompanhado pela justiça. Somando as penas, logo a coisa fica maior, então ele teria que cumprir mais um tempo em regime fechado. Mas isso, só o tempo vai dizer como que vai ser esse andar da carruagem, se o Supremo vai colocar em discussão isso. Se for colocar em discussão isso novamente, eu acho completamente desnecessário. Em 2016 mudou esse entendimento e agora mudou-se novamente. Mudar novamente seria um completo desornamento jurídico gigante no Brasil. Na minha opinião, teria que ser a mesma coisa perante os parlamentares. Se eles julgarem necessário a mudança de entendimento, mudando na lei, não. Condenado em segunda instância, vai pra cadeia, vai, ponto, acabou. Caso contrário, permaneça como está o entendimento do Supremo. Que coisa. É a minha visão, né? Que coisa, tá aí então. Senhor Luiz Gustavo falando com a gente, ó. Por falar nas notícias de Brasília, questões políticas, o Supremo Tribunal Federal, por 6-1 aí, votou a favor da Receita de compartilhar declarações de imposto de renda com o Ministério Público. Luiz Gustavo, mais um caso complicado que tá acontecendo aí. E é o Leão de novo aí, vai lá.
4 votos a 2, STF tem, no caso aqui, pelo visto, um ministro não votou ainda. Tá votando, daqui a pouco a gente vai acompanhar ao vivo. É o Celso de Mello, né? Isso. Celso de Mello. Então, a maioria dos ministros foi favorável ao compartilhamento sem aval judicial entre Receita e Ministério Público de informações detalhadas de investigados, entre os quais declarações de imposto de renda e extratos bancários. O STF já formou maioria nesta quinta-feira ao compartilhamento da Receita Federal, sem necessidade de autorização judicial de informações bancárias e fiscais sigilosas, com ministérios públicos e polícias. Essas informações incluem extratos bancários e declarações de imposto de renda de contribuintes investigados. O julgamento, que iniciou na semana passada, foi retomado na tarde da quinta-feira e não tinha sido concluído até a última atualização da reportagem do G1. Os ministros decidem quais serão os limites a esse compartilhamento, ou seja, que tipo de documento poderá ser compartilhado e em quais situações o compartilhamento deverá ter uma autorização judicial. O STF analisa se, na ausência de ordem judicial, os órgãos podem compartilhar dados de forma detalhada ou será permitido somente o repasse de informações genéricas. Embora os ministros admitam o compartilhamento, houve divergência entre o relator Dias Toffoli e os demais em relação aos dados da Receita Federal e do antigo COAF. Desde que o julgamento se iniciou na semana passada, votaram o relator e presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, e os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. Toffoli foi o único, até aquele presente momento, que se manifestou a favor da restrição de compartilhamento de informações detalhadas. Apenas recordando então que o Dias Toffoli, que bradam, vamos lá, dizem, o advogado do PT, e suspendeu as investigações do COAF contra o senhor Flávio Bolsonaro, né? Que há dúvidas quanto à lisura das suas movimentações financeiras. Então, assim, o vulgo ex-advogado do PT, a meu ver, agora está advogando não ao PT necessariamente. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Bom, agora são 5h54, Luiz. Vamos dar uma olhadinha ao vivo como é que tá votando o ministro nesse momento, então. 10 e 12, ambos do artigo 5º da Constituição Federal, ficou evidente que a proteção ao sigilo bancário adquiriu nível constitucional, impondo-se ao legislador, o que no passado podia ser menos evidente. O fato, senhor presidente, continuo eu, é que o direito à inviolabilidade dessa franquia individual, que constitui um dos núcleos básicos em que se desenvolve em nosso país o regime das liberdades públicas, ostenta caráter, não há dúvida, meramente relativo. Não assume, portanto, nem se reveste de natureza absoluta. Cede por isso mesmo, e sempre em caráter excepcional, às exigências impostas pela preponderância axiológica e jurídico-social do interesse público. Tá aí, é uma fala complexa, né? Um jeito... Sim. O juridiquês, cada fala, o juridiquês ali que... Mas tá votando, uma hora ele dá o voto dele ali em Brasília, tá? A gente continua acompanhando e trazendo as informações pra você aqui durante a programação da Pop. Vamos mudar de assunto? Vamos lá então falar do prefeito Greca. Porque Luiz Gustavo, o prefeito Rafael Greca, ele foi internado hoje de manhã para mais uma cirurgia preocupante, inclusive. De acordo com a prefeitura da capital, exames detectaram uma hérnia abdominal em Greca. Ele precisou fazer aí essa cirurgia, nosso querido prefeito Rafael Greca. A cirurgia, ela não é de emergência, tá? Então a gente vai dar informação pra você a respeito do Rafael Greca aqui. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do DEM, ele foi internado para realizar uma cirurgia no abdômen na manhã desta quinta-feira. De acordo com a prefeitura, exames realizados na quarta apontaram a presença de uma hérnia na parede do abdômen. Segundo a prefeitura, a cirurgia não é de emergência, mas Greca optou por fazer a intervenção imediatamente. A prefeitura informou que a cirurgia para fechamento da hérnia é considerada de baixo risco. Em 2017, no primeiro dia do atual mandato do prefeito, Rafael Greca foi internado com uma tromboembolia pulmonar. Na oportunidade, ele ficou uma semana sob observação no hospital. Em dezembro de 2018, Rafael Greca
foi internado com uma hérnia umbilical para ser submetido a uma cirurgia de emergência. Ele passou 11 dias internado e teve alta em janeiro. Inclusive, ele passou a virada de ano dentro do hospital Marcelino Champagnat. Nós vamos acompanhar um trecho, tá, Luiz? Da entrevista coletiva que foi dada agora há pouco lá no hospital Marcelino Champagnat pelos médicos que acompanharam Rafael Greca. Beppler, B-E-P-P-L-E-R. Foi admitido no nosso estado aqui o Dr. Maria Bethânia. Eu sou médica coordenadora do Hospital Marcelino e nós estamos recebendo vocês aqui hoje para que nós possamos divulgar então um boletim médico a respeito do estado de saúde do prefeito Rafael Greca. Ele foi admitido no hospital na data de ontem, a fim de realizar exames de investigação, e hoje pela manhã passou por um procedimento cirúrgico em caráter não emergencial e que transcorreu sem nenhuma intercorrência. O líder da equipe cirúrgica é o Dr. Marco Aurélio de Giorgi, que está aqui conosco hoje para nos dar então um detalhamento maior sobre o procedimento que foi realizado hoje pela manhã. Por favor, Pedro. Boa tarde. Pois não, o prefeito Rafael ontem apresentou algum desconforto um pouquinho mais acentuado no abdômen, mas é um quadro que ele já tinha há alguns dias. E nesse internamento prévio ontem para uma investigação foi identificado a presença de uma hérnia abdominal, uma hérnia nova, que não tem nada a ver com a hérnia antiga, já operada no ano passado, e que tínhamos a opção de alguma intervenção eletiva. E devido às boas condições clínicas dele, ele preferiu fazer essa intervenção já precocemente. Isso foi feito hoje de uma maneira eletiva e programada. O paciente em boas condições, sem sinais de infecção, sem nenhuma intercorrência. Doutor, quanto tempo ele vai ficar no estado? Uma previsão em média, um paciente com um quadro desse fica em torno de 5, 7 dias internado, em média. Isso varia muito com a evolução dele, do quadro. Qual o estado de saúde dele agora, doutor? Nesse momento, está acordado? Sim, ele está muito bem. Desde o pós-operatório imediato ele está consciente, extremamente lúcido, falando. Provavelmente hoje já inicia com alguma dieta via oral. Já está sentado já ao lado já do leito, conversando, bem lúcido, sem queixas, sem nenhum outro quadro, sem nenhuma outra intercorrência até então. Doutor, se esse procedimento não tivesse sido realizado, que tipo de consequência a saúde do prefeito poderia ter acarretado? É um risco, como para qualquer outro paciente, de ter um estrangulamento da hérnia, né, da parte intestinal, com consequências de infecção. Isso pode acontecer a qualquer instante, em qualquer momento. Ele fez também a cirurgia exatamente pelo caráter preventivo. Ele tinha um histórico já de hérnia, no ano passado já teve um outro caso semelhante a esse. Qual que é a diferença das duas, doutor? Certo. Esse quadro hoje ele não tinha infecção. Foi uma hérnia eletiva, programada. É diferente do ano passado, que ele fez um internamento de urgência, emergencial, quando tinha uma ruptura de alça intestinal já. Tá aí, Luiz Gustavo, as explicações dos médicos a respeito do nosso prefeito Rafael Greca. Ele que já vem tendo vários problemas de saúde, já passou por várias cirurgias, está passando por mais uma. E aí o médico explicou certinho como que aconteceu aí os procedimentos do prefeito e que ele se recupere logo, exatamente, né? Então, eu concordo com ele, tipo, vamos fazer o procedimento enquanto tá em tempo, né? Então, melhor fazer o procedimento, faça logo, evita transtorno, dor de cabeça, né? Tá certo. A gente fez ele na minha visão. Tá certo, muito obrigado aí ao pessoal da Prefeitura de Curitiba que tá sempre nos ajudando aqui com as informações ao vivo, direto aí da Prefeitura. Na verdade, essa entrevista coletiva que tá acontecendo agora no Hospital Marcelino Champagnat, a gente exibiu um trecho para vocês aqui no Hora News. Vamos mudar de assunto porque, olha, tem polêmica chegando por aqui. Ex-governador é denunciado por lavagem de dinheiro e obstrução. Tô falando de quem? Carlos Alberto. Vai, senhor! Não é o Carlos Alberto de Nóbrega. Vai, senhor Luiz Gustavo. O Ministério Público do Paraná, por meio do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, ofereceu denúncia criminal por lavagem de dinheiro contra o ex-governador do Paraná nas gestões 2011 a 2014 e 2015 a 2018.
Também foram denunciados pelo mesmo crime a esposa e um dos filhos do ex-governador, além do contador da família. Os fatos denunciados referem-se à aquisição do conjunto de salas comerciais do Centro Cívico em Curitiba, no ano de 2013, por parte do ex-governador e seus familiares. Imóveis esses, colocados em nome da empresa que concentra o patrimônio da família. Parte do pagamento teria ocorrido com a utilização de valores recebidos como propina de construtoras investigadas no âmbito da Operação Quadro Negro, que apura desvios de verbas destinadas à construção e reformas de escolas no estado. Segundo a denúncia, protocolada no dia 13 de novembro na 9ª Vara Criminal da capital, a compra das salas custou 2,2 milhões de reais. Quanto? Repete o valor? 2,2 milhões de reais. Parte desse valor, 830 mil, foi paga ao vendedor em dinheiro de forma dissimulada, enquanto o imóvel dado em pagamento por parte dos compradores foi superavaliado na tentativa de também ocultar pagamento em espécie e sua origem ilícita. O ex-governador, a ex-primeira-dama e o contador também foram denunciados por obstrução da justiça, porque teriam, em agosto de 2018, tentado influenciar o corretor de imóveis, que intermediou o negócio a esconder a existência daquele pagamento, caso viesse a ser procurado pelas autoridades. A denúncia foi recebida pela 9ª Vara Criminal de Curitiba na última sexta-feira, dia 22 de novembro. As informações, no caso, são da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná. Olha... Então tá aí, Fernando Richa... Vai, senhor! Fernanda Richa, Marcelo Pulpo, uma coisa de seu Pulpo... De seu Pulpo sobrinho? Dele, eu não lembro. De seu Pulpo sobrinho. O filho dele eu não lembro o nome do filho dele. Olha, eu vou dizer uma coisa rapidinho antes de você. Se você falar aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Parece notícia repetida. Parece notícia repetida. Mas de novo estamos aqui falando sobre Beto Richa, que virou o quê, senhor Luiz Gustavo? Bem, no momento ele é denunciado, né? Ou seja, há indícios. Réu, mas de novo, parece notícia repetida. Possivelmente. Não é um caso requentado, mas tipo, são informações novas de um fato que ele já é comprometido. Então, logo, realmente, ele será réu nesse caso. E aí? Até imóveis no Centro Cívico, gente, por favor. Né? Eu passo na frente sempre de um prédio lá que era comprado. Olha só, eita, senhor Luiz, diga lá. Enfim, não vou falar mais. Mas, eu digo uma coisa. Acho que a pior coisa que ele fez na vida dele foi ter renunciado ao cargo do governador para ser candidato ao Senado. Por que você acha isso? Ele não tinha ter queimado tão cedo o filme dele, né? Até porque ele foi preso no meio de uma campanha. E que não, aquilo queimou o filme dele mais do que já estaria. Sim. Se tivesse sido governador, para ser preso tem que ter autorização da Assembleia. E certeza que ele não ia autorizar a prisão dele na Assembleia Legislativa. Então assim, acho que a pior coisa dele foi a ganância em querer ser senador. Ainda bem também, ao mesmo tempo que ele renunciou, que ele foi preso, que ele saiu da política paranense. Espero que tão cedo não volte. Minha opinião, espero que tão cedo não volte. Olha, senhor Luiz Gustavo, eu não sei porque a gente... Que você sabe que ele pode pedir... Que ele pode pedir uma... Mais do que música no Fantástico, né? Ele tá chegando ao ponto de competir com o Sérgio Cabral. Só que o Sérgio Cabral já tem condenações, né? Diferente dele que não tem ainda. Mas, tipo, daqui a pouco ele tá pau a pau com o Sérgio Cabral, gente. O mais engraçado é que, assim... Ou surpreendente, podemos assim considerar... Que a nível estadual... A gente não via falar de ações, de casos dele. Dele quando prefeito em Curitiba, dele quando governador no estado. A gente ficou sabendo bem depois, quando a gestão dele estava quase acabando. Uma coisa foi aquele episódio do massacre aos servidores públicos. Outra coisa... Que ele tentou desviar, tentou, né, falar que não. Outra coisa foi isso... Outra coisa é essa questão de corrupção, né? Então, são situações distintas. Envolve a pessoa dele, mas são coisas distintas. Uma coisa é diferente da outra. E que, assim... eu digo que pega todo mundo de surpresa. Quem não foi pego de surpresa sendo ele sendo preso naquela vez pelo Ministério Público por uma operação que ninguém nem sabia que estava acontecendo, né?
E que 2 dias depois, na propaganda eleitoral do Senado, tava ele mostrando a propaganda do projeto, do programa que ele foi preso. Lógico, ele não previu aquilo, né? Ele não sabia que ia acontecer aquilo com ele, até porque não teria mostrado, mas é irônico, acaba sendo zoado, é engraçada a coisa. Mas tá aí, então o Beto Reja foi preso 3 vezes, 2, 3, acho que 3 vezes, né? 3 vezes o Beto Reja foi preso de 2018 até agora. Só sei que eu viro e mexo, fico imaginando, se algum dia vai estar cedo, eu vou estar ouvindo dizendo que o Beto Reja foi preso de novo. E olha, não vou suspeitar muito, daqui uns tempos a gente vai estar falando que ele foi preso de novo e que ele vai estar solto de novo. E que ele recorreu pra quem? Pro STF. Pra qual ministro? O Gilmar Mendes? Então. Senhor Gilmar Mendes? Não preciso me manifestar, entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Maravilhoso. Agora são 6h07. Senhor Luiz Gustavo, presta atenção nessa notícia, já tá até aí embaixo pra galera ver. Um homem é liberado por roubo em farmácia e assalta mercado no dia seguinte. E aí? Curioso ou não? O caso aconteceu aqui na capital. O homem tem 24 anos e foi preso por 2 vezes em menos de 24 horas pelo mesmo crime. Na quarta-feira, o rapaz foi levado à central de flagrantes por roubar cosméticos em uma farmácia. Ele foi liberado pela Polícia Civil e no dia seguinte foi flagrado por câmeras de segurança de um supermercado no bairro Rebouças, cometendo novamente o crime de furto. O tenente Carazai, do 12º Batalhão da Polícia Militar, explicou a situação. Ele disse que na quarta-feira o indivíduo foi preso por furtar cosméticos em uma rede farmacêutica, como shampoos e condicionador. O delegado de plantão resolveu não atuá-lo, ele não foi preso. Um dia depois, hoje, o jovem foi flagrado pelo mesmo crime, pela mesma equipe da Polícia Militar. Já pensou? A mesma equipe da quarta-feira prendeu ele hoje de novo. Dessa vez, foi um supermercado. Ele foi preso com a mesma roupa e pela mesma prática em menos de 24 horas. As câmeras de segurança flagraram toda a ação. Após o segundo crime, ele foi atuado, finalmente, por furto. De acordo com a PM, o suspeito conta com extensa ficha criminal. Entre nós aqui, e com você que está nos ouvindo, senhor Luiz Gustavo. Essa é a justiça. Não dá tempo do policial tá lá assinando o boletim de ocorrência, não é? O policial tá lá, enquanto o policial tá lá assinando o boletim de ocorrência, o cara saiu pela porta da frente. E aconteceu o quê? Roubou de novo, Luiz. Bem, aí o que eu compreendi da história foi que o delegado não quis atuá-lo, né? É. Então podemos assim considerar que o delegado deu um trabalho em dobro para a equipe dele. Sim. E para ele, logo, consequentemente, para si mesmo, né? Sim. Enfim, assim, não tem muito o que ser dito, a gente já sabe das circunstâncias, ou melhor, dos percalços que se tem, e é uma coisa que não há muita explicação, porque, né, realmente, em 24 horas o cara foi preso do apego 2 vezes. 2 vezes, cara. Pelo mesmo crime. Esse rapaz teve mais uma chance. Que amanhã depois ele guarda essa chance e não cometa mais. É porque, você imagina? Porque ele pode encontrar alguém casquetado da vida. Sim. Se algum comerciante tem autorização para estar com um revólver no seu estabelecimento. Exatamente. Ou desce o sarrafo, rolada mesmo. Pelo visto não devia estar armado. Então, desce o pé na orelha. Né? Desce o pé na orelha. Mas que aprenda a lição, né, meu amigo? Um dia seguinte já cometer de novo. Aprenda a lição agora e não faça mais isso, não. Exato. 6h11, vamos agora pro nosso boletim lá direto da Rádio do Governo do Estado. E o boletim de hoje vai trazer informações pra gente aí da Rádio do Palácio, inclusive parceria aqui com a gente da Pop FM Curitiba. Vamos lá. Boa tarde a todos do jornal Hora News. O IAP, o Instituto Ambiental do Paraná, alerta os donos de imóveis rurais para acompanhar o CAR, o Cadastro Ambiental Rural da Propriedade. O IAP faz análise dos cadastros e, em muitos casos, volta para concluir o processo. A finalização do cadastro deve ser feita por meio da central do proprietário, em car.gov.br. O não atendimento das notificações poderá implicar no cancelamento do cadastro. As informações são declaratórias e compete ao IAP a verificação e validação dos dados por meio do Cadastro Ambiental Rural, um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais. Repórter Sérgio Aguiar para a Pop FM Curitiba.
O governador Ratinho Júnior determinou nesta quinta-feira a antecipação do pagamento do 13º salário dos funcionários estaduais para o dia 4 de dezembro. O valor será depositado integralmente na conta de aproximadamente 300 mil servidores ativos, pensionistas e aposentados. A folha adicional chega a 1 bilhão e 830 milhões de reais. Ratinho Júnior também autorizou o pagamento antecipado da folha normal de dezembro para o dia 23. Na mesma data, serão depositados valores relativos ao terço de férias para todos os servidores que têm direito ao benefício. Normalmente, os vencimentos do funcionalismo são liberados no último dia útil do mês. Repórter Sérgio Aguiar para a Pop FM Curitiba. Obrigado, Sérgio Aguiar, e notícia boa, né, para os servidores aí públicos do Estado, né? O Estado aí, então, vai estar recebendo o 13º logo antecipado aí, e assim, o salário logo no dia 23 de dezembro. 2 dias antes do Natal aí, vai poder comprar um peru mais cedo. Sim, exatamente. Comprar um peru mais cedo é ótimo. Bom, agora são 6h13, senhor Luiz Gustavo. Deixa eu dizer uma coisa pra você de um outro caso curioso que só acontece aqui em Curitiba. A gente falou do cara que roubou aí agora há pouco, 2 dias seguidos. Uma idosa deu um golpe de guarda-chuva em um motociclista após briga de trânsito. Aconteceu no centro aqui de Curitiba, agora há pouco, em frente ao Teatro Guaíra. A briga de trânsito terminou com um motociclista de 38 anos ferido no final da tarde desta quinta-feira no centro da capital, com um sangramento na cabeça. A vítima contou que tomou um golpe de guarda-chuva de um pedestre idoso na Conselheiro Laurindo, senhor Luiz Gustavo. Não se sabe ao certo por qual motivo a agressão, mas acredita-se que o idoso possa ter se assustado com a aproximação do motociclista, uma vez que o sinal estava no alerta. A confusão aconteceu em frente ao Teatro Guaíra. Segundo o motociclista, felizmente foi só um susto. Ele disse que não sabe o que aconteceu, ele só veio com o guarda-chuva e bateu na cara desse motociclista. Mas felizmente ele está bem. Diante do ferimento, o SAMU foi até o local e atendeu o motociclista ali mesmo. Câmeras de segurança vão ajudar a identificar o idoso, mas vamos lá, deixa eu dizer uma coisa aqui rapidinho, senhor Luiz Gustavo, sobre esse assunto aí. Antes deixa eu pôr a foto, tá aí a foto da situação, ó. Ele se assustou por quê? Imagino que deve ter pensado que podia ser um assalto. Assalto. É a coisa mais óbvia, imagino eu. Por que ele acha, por que ele pode ter se assustado? Pela questão do assalto. E outra coisa que eu digo pra você que tá acompanhando aqui com a gente. O centro de Curitiba está cada dia pior, tá? O centro da capital está cada vez pior, não dá mais pra andar pelo centro com tranquilidade. Polícia tá na hora de fazer alguma coisa, polícia tá na hora de agir, porque não adianta ficar fazendo uma operação pra lá e pra cá e não prender ninguém. Prende e depois solta, é o que tá acontecendo. Porque toda aquela galera que a gente mostrou numa última live que a gente fez lá na região do centro, inclusive, já tá todo solto na rua, vendendo droga lá no centro de novo. Então a polícia tem que se espertar, não adianta querer vir colocar 50, 300, 400 viaturas no final do ano, só no final do ano, porque tem que mostrar pro turista que a cidade é segura e esquecer o resto do ano, como agora. 5, 6 horas da tarde, em pleno centro de Curitiba, uma briga porque a pessoa tá achando que poderia ser assaltada. Esse é o sinônimo de insegurança que a gente vive aqui em Curitiba, senhor Luiz Gustavo. Essa é a minha opinião. Exatamente, imagino assim, não dá pra gente afirmar exatamente o porquê o idoso agrediu ele, mas a justificativa mais plausível é essa. Possivelmente ele deve ter imaginado que seria um assalto. Sim. E encontrou a maneira mais rápida de defesa, foi dar ali guarda-chuvado na cabeça. Que assim, infelizmente normalmente são motoqueiros, pessoas com moto, homens com moto que fazem isso. Isso me recorda que na final da Copa do Brasil, que eu, você e a vossa senhora Nicole estávamos indo acompanhar o jogo, né? Sim. E tava vindo um motoqueiro, acabou vindo de encontro, vindo pro nosso lado. Não vou falar o que eu senti na hora, né? Mas deu receio. Puta de um cagaço, pode falar, deu receio, né? Porque o motoqueiro vinha pro meu lado, ele só queria saber quando estava o jogo. Mas na hora eu não queria saber dele pro lado, não, eu só queria acelerar o passo. Lógico, mas eu queria receber o jogo, eu falei o resultado pra ele, pronto, né? Mas sim, a gente assusta, a gente tem receio. É um sistema de insegurança. A gente tem receio, porque realmente, eu senti receio quando aquele rapaz veio ao encontro. Você também falou que pensou que era assalto e tal. Sim. E esse idoso, eu imagino que possivelmente o idoso deve ter pensado que isso não é um assalto. Claro, e é o que tá acontecendo na cidade, infelizmente. Porque tem idoso que surta, mas assim, do nada um trânsito. Não é pra tanto. Não é pra tanto. Vamos mudar de assunto, olha só. Falar aqui pra você que tá acompanhando, claro.
do velório, né, senhor Luiz Gustavo, do apresentador Gugu Liberato, que tá acontecendo em São Paulo. Parentes e amigos se despedem do apresentador em velório lá em São Paulo. Mais cedo, a família e pessoas mais próximas participaram de uma missa reservada. O acesso aos fãs de Gugu Liberato ao velório do apresentador no Salão Monumental da Assembleia Legislativa foi liberado ao meio-dia 17 dessa quinta-feira. Eles poderão passar a certa distância do caixão, que está aberto. Antes da abertura dos portões, familiares, autoridades e amigos próximos prestaram suas homenagens e participaram de uma missa reservada no Salão Nobre da Alesp. O filho mais velho de Gugu, João Augusto Liberato, de 18 anos, carregou o caixão do corpo do pai na entrada da Assembleia. Apesar da grande fila que se formou na entrada da Alesp, a passagem dos fãs está sendo rápida. Chove muito em São Paulo e muitas pessoas estão do lado de fora se protegendo com guarda-chuva. O velório termina às 10 horas da manhã. Para você acompanhar, você já sabe que o Gugu, um dos maiores apresentadores da TV brasileira, morreu na semana passada em Orlando, nos Estados Unidos, após um acidente doméstico. Ele tinha 60 anos, Luiz Gustavo. Eu quero só dizer uma coisa a respeito dessa questão do velório do Gugu. Duas coisas que valem muito a pena ser mostradas, ser falada. Inclusive tá aí a foto que tá rodando no G1. Primeiro, lá no fundo, você tá vendo a mãe do Gugu com a mão no rosto. Isso pra quem tá na live. Quero dizer pra você da força dessa mulher de 90 anos que já tá uma semana correndo pra lá e pra cá pra fazer toda essa cerimônia. Principalmente, eu queria imaginar o que tá passando na cabeça do João, filho do Gugu. Que foi ele, Luiz, que assinou todos os papéis, os trâmites lá nos Estados Unidos. Foi ele que assinou os papéis para desligar os aparelhos. Ele que suportou um avião durante 12 horas com o caixão do pai. Carregou o caixão do pai ainda. E apenas 18 anos de idade. Tem história pra contar, né? Tem história pra contar. Mais uma vez a gente fez, desde quando a gente começou a falar sobre esse assunto aqui, as condolências à família, os nossos sentimentos, porque não é fácil uma situação aí como essa, mas claro, a gente continua acompanhando e trazendo durante toda a programação aí as informações do velório do Gugu Liberato, senhor Luiz Gustavo. Exatamente, né? É a lei da vida. Aqui está vivo, aqui nós vamos morrer. Expectativa grande é da chegada a qualquer momento de Silvio Santos. Silvio Santos, ele que inclusive cancelou, né, a gravação do programa dele que ele tem nas quinta-feiras. No momento é quarta ou quinta-feira, né, as gravações do programa Silvio Santos. E ele fez o cancelamento do programa dele, da gravação. E vai estar acompanhando, até porque assim... o Silvio, o Gugu foi quase, digamos, filho do Silvio, né? Na televisão brasileira. Então é mais do que realmente imaginável que ele vá acompanhar. Vamos ser bem franco, o Silvio gravou, parece que o Jogo dos Pontinhos, mesmo sabendo após a morte do Gugu. E ele manteve a compostura de não citar, né? Tipo, brincar, dar risada. Mesmo que certezinha... Com a alma chorando ali, isso, né? mesmo na certeza que o coração devia estar bem machucado lá dentro. Mas segue. Agora, não é o momento de... Quem quer dinheiro? Né? Agora é o momento de realmente recolher-se ao luto e relembrar os bons momentos. E quem, né, conviveu com, no caso do Silvio Santos, conviveu com ele. E quem vai estar passando por lá. Eu digo o seguinte, apenas que as pessoas, os fãs, possam ter um pouco mais... não sei como está sendo essa questão, né? Mas posso ter solidariedade para com a família. Isso. Como você mesmo citou aí. Sabemos que é fã. Amava ele, beleza, legal. Mas pense, respeito, você, né? Você é fã, não é família. Não é Dona Maria do Céu. Não é o... Como que é o nome do filho dele que você falou? João Augusto. Não é o João. Né? Não é a esposa dele, a companheira dele. E dizer uma coisa Então, também, aproveitando esse teu gancho, que não é um lugar pra você ir lá ficar tirando foto com o artista, onde muita gente tá tirando foto com o artista e postando nas redes sociais. Sim. Entendo que tá ali, não tem a oportunidade de ver os artistas ali, infelizmente tem que ser nesses momentos. Sim. Mas entenda que você tá no velório, gente. Entenda que você tá num lugar de dor, de sofrimento. Depois que o artista passar ali dentro, dar sua condolência, chama no canto, né? Vai lá no canto. Alguns recusam, mas outros não, né? Mas não fica fazendo alvoroço, sabe? Estardalhaço. Tô achando muito errado as pessoas entrarem ali no cordão, passarem pelo
caixão e tá tirando foto, tá fazendo um registro. Não é festa, gente, é um velório. Esse é o momento que você tem que passar por ali. Sabe? Passar por ali com respeito. Sabe? Sabe? Fazendo sua oração. Então, mais uma vez, fica aí os nossos sentimentos à família do Augusto Liberato, do Gugu, e que ele descanse em paz, tá? Só trazer uma informação, Luiz Gustavo, de hoje à tarde, Instagram e Facebook passaram por instabilidades hoje, tá? O aplicativo estava com problemas para atualizar o feed e exibir stories durante a manhã e início da tarde. Em nota, o Facebook afirma que já começou a restaurar o processo aos serviços. Os usuários do Instagram e do Facebook reclamaram dos aplicativos nas redes sociais que estavam com problemas para atualizar conteúdo nesta quinta-feira. O site Downdector, que verifica páginas que estão fora do ar ou apresentando algum tipo de problema de conexão, confirmou que as redes sociais não estavam funcionando corretamente. Em nota enviada, o Facebook afirma que investigou as causas dos problemas, mas já está trabalhando na solução. Abre aspas, mais cedo um problema em nossa central de sistemas de software fez com que as pessoas tivessem problemas em acessar a família de apps do Facebook. Rapidamente investigamos e já começamos a restaurar o processo aos serviços. Estamos monitorando até a questão de ser resolvida completamente. Pedimos desculpas pelo inconveniente, disse a empresa. No Twitter, o assunto foi um dos mais comentados do dia, e a conta do próprio Instagram admitiu que alguns usuários estão tendo problemas para acessar a família de aplicativos do Facebook. Fora do Brasil, a hashtag InstagramDAO viralizou, mostrando que o problema foi sentido por usuários da rede social em todo o mundo. Segundo o comunicado, o Instagram está trabalhando para trazer de volta ao normal o mais rápido possível. Usuários afirmaram que têm dificuldade de atualizar o feed e de ver stories. Eles também utilizaram o Twitter para reclamar da instabilidade. Então tá aí a resposta do Instagram. Você não sabia? Eu não. Não sabia, né? Do Facebook e do Instagram que tiveram essas instabilidades. instabilidades. Isso não, eu mexi de manhã, não vi nada demais. É que foi ali perto do meio-dia, né? Que teve um pico ali maior de instabilidade. E uma curiosidade, muita gente falando, seu Luiz, antes da gente encerrar o jornal hoje, que poderia ser problema, sabe do quê? Problema é por conta do velório do Gugu. Olha como que as pessoas são. O que tem a ver? Né? O Mark Zuckerberg nem conhecia o Gugu, né? Não fala que vocês não sabem, né, gente? Por favor. Vamos se acalmar aí. Vamos se acalmar. Mas realmente eu não sabia disso não, então se passou por estabilidade eu não fui afetado. E uma outra curiosidade, aqui no Brasil só não ficou no Tweet Stop por conta do velório do Gugu, né? A hashtag Despedida Gugu, que a Record TV tá usando. Aliás, uma baita cobertura da Record desde as 6 da manhã até agora, sem parar, cobrindo, um pouco de sensacionalismo, mas cobrindo o velório do Gugu ali. Tá em primeiro aqui no Brasil por conta desse velório aí. Amanhã também a cobertura completa do enterro dele aqui na programação da Pop, que vai ser às 10 da manhã. Beleza? É isso aí. É isso aí, 6h25. Passando a faca hoje na edição do Hora News. Lembrando a você que hoje a gente teve um bate-papo com o professor que volta em breve aqui, o professor Darlan Miller, que falou sobre exercícios físicos para diabetes. Se você perdeu a conversa, vai estar lá na nossa live do Facebook. Beleza, seu Luiz? Amanhã a gente volta. Sim, senhor. Valeu. Um abraço. Boa noite pra você. Mais. Pop FM Curitiba. Uma rádio do jeito que você gosta. Olha que beleza. Tchau. Esta é a sua rádio. Pop FM. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site radiosnet.com. Certo relógio, Pop FM Curitiba 6h26. Tchau. Moca Gastronomia e Eventos, buffet e pratos à la carte. Aqui tem um cardápio diferenciado. Avenida Vereador Toaldo Túlio, 227, Santa Felicidade. Telefone 3501-8600. 3501-8600. Venha para o restaurante Moca.
As melhores pizzas estão aqui na Volare Pizzaria, Rua Ludovico Kaminski, 3327, no Caiuá. Ligue 3249-2243 ou na Rua Odir Gomes da Rocha, 925, no Tatuquara. Telefone 3265-0391. Volare Pizzaria. Você tem um talento e quer colocar em prática? Conheça a Seven Pro, que oferece assessoria para a sua carreira. Acesse o nosso site www.svpro.com.br ou venha nos visitar na Rua Cândido Xavier, 185, no Água Verde, em Curitiba. Pop FM. Você sabia? Durante o dia, a audiência do rádio é superior a todos os outros veículos de comunicação. Anuncie no rádio. Os resultados vão te surpreender. Rádio Pop FM é tudo de bom. Com esses dois, a diversão é garantida. Cristiano Riviera e Adriano Silva esperam você no Betoneira. Toda sexta, 8 da noite, aqui na Pop FM Curitiba. Música, entrevista e muito humor pra você. Não perca, Betoneira, toda sexta, 8 da noite, aqui na Pop FM Curitiba. Uma rádio do jeito que você gosta. Eu tô ligado. Pop FM. Você sabe o que é dengue? É uma virose que se espalha rapidamente e é transmitida ao ser humano pelo mosquito Aedes aegypti. O mesmo mosquito que transmite a dengue também é responsável pela transmissão da zika e chikungunya. Com a intensificação e adoção de algumas medidas, podemos combater essa luta contra o mosquito transmissor. Não acumular lixo nem materiais sem utilidade que acumule água parada, como pneus, garrafas, copos e latas. Tampar a caixa d'água, poços, latões e filtros. Tratar as piscinas, lavar os pratinhos de folhagens, escovando as bordas para eliminar os ovos do inseto e não acumular água, podendo colocar areia. Com essas e outras simples medidas, podemos evitar os criadouros do mosquito. Uma informação e campanha da Pop FM. A estação mais bonita do ano chegou. Está no ar a primavera. É hora de contemplar a natureza com suas belezas, cultivar as amizades, semear gratidão e colher muito amor. Primavera é tempo de leveza, de passeio no parque. Nessa estação, aproveite os bons momentos oferecidos por ela. Uma mensagem da Pop FM. Já parou para pensar que, assim como você, os seus clientes também estão ouvindo rádio? Anuncie no rádio. Os resultados vão te surpreender. Pop FM, uma emissora que se conecta com o ouvinte através da sua programação musical,